Judas, o homem que quis forçar Deus a agir, e perdeu tudo. Judas sempre foi o nome do vilão, o traidor, o que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Mas e se a história for mais complicada do que isso? E se, no fundo, Judas não quisesse matar Jesus? E se o erro dele não foi apenas trair, mas tentar controlar o plano de Deus com as próprias mãos? Essa história não é sobre um monstro, é sobre um homem que tinha fé, mas uma fé ansiosa, frustrada e impaciente. Judas viu milagres. Ele viu cegos enxergarem, viu mortos voltarem à vida. Ele ouviu Jesus falar sobre o reino de Deus, dia após dia. E como muitos judeus da época, ele acreditava que esse reino seria um movimento político, um levante, uma revolução contra Roma. Mas os dias passavam, e Jesus não pegava em espada. Ele curava, ele perdoava, ele falava de amar os inimigos. Isso não parecia revolução, parecia fraqueza. Judas esperou um Messias guerreiro, e recebeu um servo. Esperou uma vitória visível, mas só viu Jesus se aproximar dos pobres, dos doentes e dos traidores. Talvez, só talvez, Judas quis apressar o que ele acreditava ser o plano de Deus. Ele entregou Jesus esperando que, diante da prisão, Jesus reagisse, que ele finalmente se revelasse como rei, que os céus se abrissem, os anjos descessem, e Roma caísse de joelhos. Mas nada disso aconteceu. Naquela noite, quando Judas entregou o beijo, ele não viu Jesus lutar. Viu Jesus se entregar. Ele não viu poder. Viu silêncio. E foi nesse momento que o mundo de Judas desmoronou. Porque não era só uma traição. Era um plano que deu errado. E, pior ainda, era a constatação de que ele mexeu no que não compreendia. Que tentou forçar o tempo de Deus. Imagine o peso disso. Judas não aguentou. Diferente de Pedro, que também negou Jesus e chorou amargamente, Judas não teve forças para pedir perdão, porque o remorso destruiu a esperança. E sem esperança, o homem não enxerga saída. Ele devolveu o dinheiro, gritou que Jesus era inocente, mas a roda já tinha girado, e ele fez o impensável, tirou a própria vida. Não porque odiava Jesus, mas porque não se perdoava por ter tentado manipular Deus. Judas é um espelho perigoso para todos nós. Quantas vezes tentamos acelerar os planos de Deus? Quantas vezes colocamos nossas expectativas acima da vontade dele? Quantas vezes ficamos frustrados quando ele não age como esperamos? Judas não era mau. Ele era humano, confuso, impulsivo, ansioso por mudança. E isso é assustador, porque nos parecemos mais com Judas do que gostaríamos de admitir. Mas aqui está o ponto mais sombrio e mais libertador dessa história. Jesus sabia. Ele sabia desde o começo quem Judas era. E mesmo assim, o escolheu. Jesus lavou os pés de Judas. Jesus dividiu o pão com ele. Jesus o amou até o fim. A tragédia de Judas não foi ter errado. Foi não acreditar que ainda havia perdão. Se ele tivesse esperado um pouco mais, teria visto Jesus ressuscitar. Teria visto o amor vencer o seu erro. Mas ele desistiu antes da graça. E essa talvez seja a maior lição. Não desista no sábado escuro, porque o domingo da ressurreição sempre vem. Judas nos mostra que não é o erro que nos condena, é a falta de fé no perdão. Essa é uma história sobre controle, falha, arrependimento e uma oportunidade perdida. Mas para nós, que ainda estamos aqui, ela também é um aviso. Não tente forçar o tempo de Deus. E nunca subestime o poder da misericórdia.